Salve, salve, colega dentista! Seja muito bem-vindo a essa aula que nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para o seu sucesso aí na sua clínica odontológica. Nós vamos falar sobre a importância de você agregar valor ao seu atendimento, ao tratamento que você entrega para o seu paciente e como essa atitude de agregar valor pode interferir diretamente e vai te ajudar muito em aumentar o faturamento aí na sua clínica odontológica. Então, papel e caneta na mão, que eu vou te dar aqui o passo a passo de 8 dicas, 8 passos para que você possa agregar valor de atendimento e do tratamento que você entrega aí para o seu paciente aí na sua clínica odontológica. Hoje em dia muito se fala sobre as diversas formas de captação de paciente, como é que você aumenta o número de pacientes na sua clínica odontológica, mas não pode esquecer também de como você vai fidelizar aquele paciente, como você vai conquistar aquele paciente de uma forma definitiva para que ele possa ser o seu paciente durante o tempo inteiro na sua clínica odontológica. Lembre-se, o paciente satisfeito não é o paciente fidelizado na sua clínica odontológica. O paciente satisfeito é aquele que recebe tudo aquilo que foi combinado na consulta e no seu planejamento do tratamento e foi entregue para ele. Quando você entrega tudo aquilo que você combinou com ele, ele fica extremamente satisfeito. Mas não necessariamente ele passa a ser um paciente fidelizado a você, à sua marca, à sua empresa, ao seu trabalho profissional. E você vai entender nessa aula a diferença disso tudo. Então, eu quero te dar aqui o passo a passo, como é que você pode agregar valor ao seu tratamento aí na sua clínica odontológica e isso fazer com que o seu paciente tenha essa percepção de valor e veja que o preço que ele pagou, ele chegue à conclusão de que o preço que ele pagou por aquele tratamento é um valor extremamente baixo pelo que ele está recebendo, pelo valor agregado que ele está recebendo do seu atendimento, do seu tratamento que você está entregando para ele. Então, papel e caneta na mão, que eu quero te dar aqui a dica para que você possa melhorar, mudar até a história e o resultado aí na sua clínica odontológica. Então, hoje, repito mais uma vez, muitas pessoas na internet te dão orientações como você vai aumentar o número de pacientes, mas poucos falam esse assunto que nós vamos tratar nessa aula, que é como agregar valor na sua clínica odontológica. Porque de nada adianta você ficar fazendo esforço inesgotável, esforço permanente para colocar paciente novo, paciente novo, paciente novo e aquele que já te conhece. Como é que você fideliza? Você entregou muito mais do que foi combinado para ele? Então isso é muito importante que você saiba como você pode fazer isso na sua clínica odontológica. Bom, eu quero começar a falar para você uma forma de você agregar um valor maravilhoso no atendimento que você entrega para o seu paciente. Agregue valor à sua marca. A sua marca, ela precisa ser uma identidade de que o seu paciente entenda de que aquele local tem um atendimento diferenciado dos outros consultórios odontológicos. Então, entregue o que está mais necessitado o seu paciente. Entregue o que ele realmente foi buscar. E entregue de uma forma elegante, com atenção. Isso você vai valorizar a sua marca, porque aquele seu paciente vai ficar extremamente encantado com o que você está entregando para ele. O segundo ponto que eu quero te destacar para que você possa agregar valor. Construa a percepção da sua marca. Já é um tanto mais profundo. Nisso, encara toda a necessidade da sua identidade visual. O cuidado que você tem na escolha da cor que você vai utilizar na sua logomarca, na sua identidade visual como um todo. Porque essa cor escolhida, por exemplo, a cor que você desejar, um azul, verde, amarelo, laranja, vermelho,
não sei, qualquer cor, mas que tem uma cor predominante e, obviamente, outras cores que contrastam com ela, mas tem uma cor predominante. E essa cor predominante vai estar na sua logomarca, vai estar na fachada do seu consultório, na porta do seu consultório, vai estar nos impressos que você vai entregar para o seu paciente, uma solicitação, uma prescrição de alguma medicação depois que ele fez uma cirurgia, por exemplo. Então, aquilo está a marca. Então, onde aquele paciente vê o símbolo que você desenvolveu da sua marca, em qualquer lugar, ele vai saber que é o consultório do doutor fulano de tal, o consultório da doutora fulana de tal. E essa é a percepção da marca, entende? Vou te dar um exemplo muito, muito prático, certamente que você vai concordar comigo a nível mundial, que é a identificação da marca da Nike, né? Onde você vê aquela vírgula, não precisa estar escrito nada, é só aquele símbolo da vírgula, você sabe que ali está se relacionando à marca Nike, né? Como outros também, por exemplo, a Rede Globo, né? Quando você vê aquele símbolo redondo prateado, você já sabe que ali é de uma emissora de televisão, a maior emissora de televisão do Brasil, uma das maiores da América Latina e a quinta maior do mundo, né? Então, são símbolos fortes. Então você precisa ter a pessoa que desenvolver a identidade visual da sua marca precisa desenvolver também uma simbologia muito bacana, e esse símbolo vai servir muito para que você possa estar presente, ter uma percepção muito grande da sua marca na mente do seu paciente. Deixa eu só colocar aqui o texto. Para as pessoas que forem chegando, já lê e vê o tema da nossa aula de hoje, e já interagindo, você pode também tirar sua dúvida aqui, tá? Então vamos lá. Bom, eu falei por enquanto como é que você vai agregar valor à sua marca, você oferecendo diferencial, você oferecendo o que a sua concorrência não oferece para o seu paciente, e isso vai agregar um valor muito grande à sua marca. Eu falei sobre, no segundo ponto, como você pode construir a percepção da sua marca, que o seu paciente pode ver a sua marca em qualquer lugar e já vai fazer uma relação, linkar aquela marca, aquele símbolo, aquele design à sua marca. O consultório do doutor fulano de tal, o consultório da doutora fulana de tal. E eu quero começar a falar de um terceiro ponto que você pode agregar muito valor no seu negócio, no atendimento que você entrega para o seu paciente. Eu estou falando de agregar valor. Quem quer vender sempre entrega a solução de problemas. Hoje o paciente chega no seu consultório buscando uma solução de problemas. Entenda que ele não vai buscar no seu consultório nenhum tratamento específico, por melhor que você entregue esse melhor tratamento na sua clínica odontológica. Ele não vai buscar um implante, não vai buscar uma restauração, não vai buscar uma extração, ele vai buscar uma solução de um problema. Às vezes ele chega com uma dor absurda, aquele siso que não deixou ele dormir na noite anterior. Sabe? Então, ele está buscando no seu consultório a solução para aquele desconforto, aquela solução para você tirar a dor dele. Então, quando você entrega a solução de problemas para o seu paciente, pode ter certeza que você se destaca perante os outros profissionais para esse paciente. E não esquece, o mundo paga muito bem para quem sabe resolver mais problemas, ou quem sabe resolver problemas mais complexos. Então daí cabe a importância de você ampliar a sua perícia, a sua habilidade, através de cursos de pós-graduação, através de treinamento, através de coragem também para encarar alguns desafios. Sabe, às vezes você tem um conhecimento muito grande, mas você não tem coragem para encarar aqueles desafios e entregar
aquele tratamento que soluciona o problema do paciente. Então o paciente ele vai buscando soluções no seu consultório odontológico, e você entregando essas soluções, você começa a agregar um valor incrível, porque você começa a ser uma referência para esse paciente quando qualquer pessoa da família dele tiver algum desconforto semelhante. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei do siso, então imagina no almoço de domingo, alguém falando que o siso dele tá incomodando, tá nascendo e tá incomodando pra caramba. Se esse paciente que você agregou valor na vida dele estiver presente, você pode ter certeza, ele vai convencer, através de um exemplo dele, de uma experiência dele, ele vai convencer essa outra pessoa a buscar o seu consultório, a fazer esse tratamento com você, a fazer essa extração do siso com você. Então veja a importância que é de você agregar valor através de solucionar o problema para o seu paciente aí na sua clínica odontológica. O quarto ponto que eu quero destacar, esse ponto muitos colegas dentistas começam a falhar, mas falham feio nisso, mas eu tenho certeza que você que está assistindo essa aula jamais vai pisar na bola dessa forma. Fale de benefícios e não fale de características. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O seu paciente, quando ele chega na sua clínica odontológica buscando um implante dentário, por exemplo, ele não quer saber qual é a marca do implante dentário, não. Quem fica fascinado com marca de implante dentário e técnicas revolucionárias de implante dentário é dentista. Ele quer saber se ele vai ter um serviço de alta qualidade, independente da marca. Se ele vai ter um serviço de alta qualidade, se ele vai poder sorrir cada vez melhor, se ele vai poder mastigar aquele churrasco do fim de semana cada vez melhor, se ele vai se sentir bonito ou bonita depois daquele implante, é isso que ele vai buscar no seu consultório. Então, entregue benefícios, entregue a solução. Para de falar para o paciente sobre técnicas. Ele não tem interesse de saber as técnicas que você vai entregar para ele. Ele quer o benefício. Ele quer, na verdade, o resultado final. Se ele vai buscar um implante na sua clínica odontológica, ele quer melhorar a qualidade de vida. Ele quer poder comer aquele churrasco da melhor forma e como ele quiser, sem ter o risco daquela prótese que ele utiliza soltar, sem ter o risco daquele dente que ele colocou como provisório soltar. E você prescrevendo para ele um exemplo de um protocolo de implante dentário, ele vai ter essa segurança, sabe? Então, e ele vai ficar plenamente satisfeito, porque ele vai relatar a experiência que ele teve na sua clínica odontológica e por si só, essa experiência relatada vai convencer todas as pessoas que estiverem ouvindo essa experiência dele. Então, eu queria que você colocasse aí nos comentários qual é a sua dúvida sobre agregar valor. Você agrega valor aí na sua clínica odontológica? Qual é o seu diferencial? Como é que você agrega valor aí na sua clínica odontológica? Fala para mim, coloca aí no chat aí que eu quero saber, quero interagir com vocês, quero que vocês interajam também comigo. Como é que você faz essa agrega valor ao seu atendimento, ao seu tratamento que você entrega aí na sua clínica odontológica. Então, voltando a falar sobre a importância de você entregar e falar dos benefícios muito mais do que as características, entenda que você está falando para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico da odontologia e que pouco importa para ele, sinceramente, qual é a técnica que você vai utilizar. Se é A, B, C, Y, Z. Não interessa. O que ele quer saber é se ele vai poder ter os dentes bonitos, bem posicionados, ter os dentes que ele possa sorrir com segurança, que ele possa fazer a mastigação dele extremamente com alta qualidade, que ele possa se sentir bonito e bonita e que possa elevar a autoestima dele. É isso que ele quer. Então, quando você entrega para ele a informação de que, olha, seu José,
aqui na nossa clínica, com o tratamento que eu estou propondo para você, baseado com as informações do seu diagnóstico, o senhor vai poder mastigar aquele seu churrasco perfeitamente, o senhor vai poder sorrir cada vez melhor, o senhor vai ter o dente fixado, sem o risco desse dente cair em alguma situação, e você vai estar muito mais jovem. Essa prótese, esse implante vai rejuvenescer o senhor. Essa harmonização orofacial, nossa, é só fazer o acompanhamento com a gente aqui, que você vai estar com a pele sempre rejuvenescida, vai estar com uma jovialidade muito grande. Então, entrega resultados. Fale para ele sobre benefícios. Ele não está interessado sobre as características de como você vai utilizar a técnica A, B ou C. Tá? Então, entendido isso, é importante que você entenda que tão importante quanto você entregar os benefícios para o seu paciente é você poder construir um relacionamento de alto nível com o seu paciente. Então, esse é o quinto ponto que eu quero falar com você, que vai agregar muito valor aí na sua clínica odontológica. Então, hoje, na psicologia se fala muito sobre rapport. O que é rapport? É você se relacionar como um semelhante do seu paciente. Isso são algumas características que você se comporta diante do seu paciente, até com alguns gestos semelhantes ao gesto que o seu paciente está fazendo. Por exemplo, se ele está com a mão assim, sobreposta, ou assim, você busca copiar de uma forma sutil, de uma forma elegante, mas isso gera uma relação, isso gera uma interação, uma semelhança, sabe? Ele se vê você como um dos deles. Então isso faz com que o relacionamento fique cada vez mais leve. E dentre outras situações, ou qualquer situação que você possa começar a construir um relacionamento de alto nível aí na sua clínica odontológica. E esse relacionamento vai fazer com que você possa ter uma comunicação cada vez melhor e mais fácil aí na sua clínica odontológica. Esse relacionamento vai construir uma vida longa de parceria empresarial, de atendimento entre dentista e paciente, perdão, aí na sua clínica odontológica. Então, quando você investe na qualidade de relacionamento, isso faz com que você seja visto como um dentista diferenciado. Seja visto como um dentista humanizado. Não dá mais para o paciente chegar no consultório de qualquer um de nós dentistas e ser simplesmente friamente atendido tecnicamente só. Hoje, você sabe, certamente você já teve experiências semelhantes aí na sua clínica odontológica, de que pacientes chegam e falam dos mais variados tipos de situações, de problemas familiares, de desafios que ele está enfrentando no trabalho dele. Né? Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim. Porque comigo já aconteceu centenas de vezes, já perdi a conta. Né? Então, às vezes, além de dentistas, a gente é um pouquinho de psicólogo também. E a gente precisa ter essa boa vontade, precisa destinar esse tempo também para o paciente, porque o paciente precisa se sentir acolhido, precisa se sentir querido, bem-vindo na sua clínica odontológica. E você construindo esse relacionamento, você constrói uma relação bonita demais. E entenda, é como eu sempre falo para os meus alunos nas minhas aulas e nos meus treinamentos. Nunca veja um paciente como apenas uma única pessoa. Sempre enxergue aquele seu paciente com no mínimo 20 pessoas por trás. Quem são essas 20 pessoas por trás, João? Família, colega de trabalho, vizinho, qualquer pessoa que ele possa encontrar no ônibus, numa festa, e comece a desenvolver uma conversa e essa pessoa diga que está com algum problema dentário, e quando
esse seu paciente teve uma experiência extremamente positiva no seu consultório odontológico, ele vai falar da experiência dele de uma forma natural. Ele não vai induzir, ele não vai convidar o colega dele para ser seu paciente, não. Mas o relato que ele vai fazer da experiência positiva que ele teve no seu consultório e que você resolveu o problema dele, vai despertar o desejo na outra pessoa que está ouvindo esse relato de, caramba, eu quero isso para mim também. Eu quero resolver esse problema que eu tenho aqui desse siso, eu quero resolver esse problema da ausência desse dente, colocar um implante, eu quero ir lá no consultório do doutor fulano de tal, da doutora fulana de tal, que esse meu colega também foi. De uma forma natural. Agora, como é que isso acontece? Com uma construção de relacionamento que você fez. E também de uma forma natural. Nada de forçar a barra, tá? É de uma forma natural. É você destinando algum tempo a mais do seu atendimento para o seu paciente. Converse com o seu paciente quando ele chega na sua clínica odontológica. Não senta logo na cadeira e já começa a executar, por mais agenda apertada que você tenha. Se você tiver uma agenda apertada que te force a fazer isso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa entender que o seu tempo com o seu paciente é um tempo extremamente precioso. E que é esse tempo que você destina para ele que vai conquistá-lo como o seu paciente fiel. Além de paciente satisfeito, se torna um paciente fiel. Sabe por quê? Porque ele teve a sua atenção. Ele teve, na verdade, um apoio, ele encontrou no seu consultório, na sua clínica odontológica, um apoio que ele estava precisando muito além do que aquele tratamento odontológico. Ele encontrou no seu consultório odontológico humanização. Hoje muito se fala, de atendimento humanizado, mas o que é o atendimento humanizado? É o atendimento cordial. Sabe, é você abraçar o paciente. Literalmente também, mas quando eu falo abraçar é muito além do que o abraço literal, mas é o abraço de acolhimento, dele se sentir no local que ele está sendo bem-vindo, no local que ele pode contar e que vai solucionar qualquer problema que ele venha a ter relacionado à sua cavidade bucal. Então essa segurança deixa ele muito satisfeito com o seu consultório odontológico. E repito mais uma vez, isso é construído através de um bom relacionamento que você fala. Olá, João, tudo bem? Estamos bem, meu querido. A Nirinha tá aqui, tá mandando um abraço para você. Nicole tá uma moça. A minha princesinha, João Gabriel também, tá todo mundo muito grande. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa aula, tá? Muito obrigado pela interação também. Então, voltando a falar da importância de você construir um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro e um relacionamento embasado em querer ajudar o seu paciente. Isso faz com que você tenha um relacionamento longo aí com o teu paciente. E repito mais uma vez, você não será, certamente se você construir um relacionamento nesse alto nível que eu estou falando, você não será o dentista ou a dentista só desse paciente, mas você será o dentista e a dentista da família inteira. E mais, além da família, virão amigos, colegas, vizinhos, colegas de trabalho, então todas as pessoas que ele conhecer. E o melhor de tudo, e o mais bacana de tudo, virão de uma forma natural, de uma forma espontânea. E isso traz a verdade. Você já imaginou uma pessoa que chega no seu consultório odontológico, que ele está com muita dor de dente, ou que esteja insatisfeito com aquela estética dele, ou que não esteja se sentindo bonito, isso está afetando a autoestima dele, está interferindo na autoestima dele. Então, e você pode solucionar isso não somente na parte técnica da odontologia,
mas que você pode solucionar também com uma palavra amiga, com o poder de doar o tempo para ouvir o que ele quer falar. Às vezes, no seu consultório, quando você destina esse tempo para ele, para ouvir o que ele tem para falar, às vezes é o único momento do dia que ele tem essa oportunidade para falar o que ele quer falar para alguém. Às vezes é um desabafo, sabe? Às vezes ele não quer nem ouvir nada, ele só quer falar, só quer botar para fora aquela agonia dele por alguma razão, sabe? E todos os seres humanos têm as suas limitações e têm os seus desafios também. E você pode oferecer o algo mais. E isso agrega muito valor. Relacionamento. Não descuide desse item tão importante para agregar valor no seu tratamento odontológico. Você pode ser o melhor dentista, a melhor dentista do mundo, que utilize a técnica da NASA, a técnica interplanetária. Mas se você não souber construir relacionamento com seu paciente, deixa eu falar uma coisa para você, bem pertinho de você. Se você não souber construir bons relacionamentos com seu paciente, de nada, absolutamente nada vale o seu talento, o seu conhecimento, a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado. De nada vai adiantar se você não sabe construir relacionamento com seu paciente. Por isso que você tanto vê aí no mercado pessoas que tecnicamente nem de longe se comparam com você. Pessoas que tecnicamente às vezes entregam um trabalho, vou usar uma linguagem simples aqui, um trabalho meia boca, sabe, aquele trabalho mais ou menos na odontologia. Na odontologia não existe trabalho mais ou menos. Ou é bem feito ou é mal feito, simples assim. Ou é bom ou é ruim. Mas às vezes tem profissionais que fazem um trabalho mais ou menos, né? Que não existe mais ou menos, como eu falei, e que o consultório dele é lotado, cheio, e que às vezes nem cobra preço popular não, tá? Às vezes ele se impõe, às vezes ele cobra um preço justo, um preço que se valoriza. Mas sabe o que pode estar acontecendo nessa situação desse exemplo que eu acabei de falar? Altíssimo nível de relacionamento. A pessoa sabe conquistar o seu paciente, não somente através da técnica, mas sobretudo no relacionamento. Sabe encantar o paciente na recepção. Sabe fazer com que o paciente se sinta à vontade na cadeira do dentista. Por quê? Porque o grau de relacionamento foi tanto que o nível de consciência, de consciência e o nível de confiança também está lá em cima. Então o paciente senta sem problema nenhum na cadeira odontológica, abre a boca e dá autorização para ele fazer o que tiver que ser feito. Porque a construção do relacionamento fez essa ponte entre as duas pessoas, embasada especificamente em confiança, construída através de um bom relacionamento. Então você que é um bom dentista, você que é uma boa dentista, você pode também se diferenciar agregando valor, construindo bons relacionamentos aí na sua clínica odontológica, fazendo com que o seu paciente fique encantado com você, não somente pela parte técnica que você entregou para ele. Entenda, paciente satisfeito não é paciente fidelizado. Tá? Paciente satisfeito é aquele paciente que você entregou aquilo que foi combinado antes e que ele pagou por aquilo que foi combinado. Então esse é o paciente satisfeito. Ele pagou o implante, você entrega um implante de alto nível para ele e que satisfaça ele na parte mastigatória e na parte estética. Então esse é o paciente satisfeito. O paciente fidelizado, ele é construído no relacionamento. O paciente fidelizado, ele precisa se sentir acolhido, muito mais do que um paciente bom pagador. Ele precisa se sentir um ser humano bem-vindo no seu consultório odontológico. Então, esse ponto é um dos pontos mais importantes que você pode agregar valor na sua clínica odontológica. Agregar valor
construindo relacionamento de qualidade. Relacionamento de altíssimo nível aí na sua clínica odontológica, tá? Então, não deixe isso como segundo plano, ou melhor, faça com que isso seja o teu primeiro plano. Relacionamento com o paciente. Sabe por quê? Porque ser bom, tecnicamente, é como um grande amigo meu fala, o Flávio Alves Ribeiro, o professor Flávio Alves Ribeiro, ele fala o seguinte: ser bom, tecnicamente, é item de série. Você precisa ser. É como se você fosse comprar um carro e o carro não tivesse pneu. Os pneus de um carro é o item de série do carro. Não existe você comprar um carro sem pneu. Então é a mesma coisa de você ir na clínica odontológica e o dentista não fazer o tratamento de alto nível como deve ser. Então ser bom é o item de série. Você não faz favor de jeito nenhum. Você faz a sua obrigação e precisa fazer cada vez melhor para que você possa ser muito bem reconhecido na sua região, na sua cidade, no seu bairro, onde quer que você esteja fazendo o seu atendimento odontológico. Agora, o encantamento, isso é com você. O encantamento, esse é o plus que faz a diferença do teu sucesso. Que te impulsiona ao sucesso. Que faz você ser reconhecido ou reconhecida muito além do seu mérito tecnicamente da odontologia. Faz você ser reconhecido como uma pessoa gente boa pra caramba, um ser humano incrível, um ser humano admirável, um líder sem comparação, da forma que ele vê você tratar o teu time. Da forma que ele vê você tratar a sua recepcionista quando a sua recepcionista se equivocou em alguma situação. E ele observa. Ele observa como você trata a sua auxiliar. Ele está ali sentado na cadeira, tá? Ele está ali sentado na cadeira e você está executando. Mas não se engane. Ele está sentado na cadeira com os ouvidos extremamente ligados e os olhos extremamente antenados também. Então ele vê como é que você trata a sua recepcionista. Ele vê como é que você trata a sua auxiliar quando você está atendendo ele. Tá? Será se você tem a paciência que é necessária para lidar quando a SB tem algum equívoco com algum instrumental, algum material que vai te fornecer? Então, cuidado. Equilíbrio emocional é fundamental e equilíbrio emocional destaca um profissional de outro. E isso impacta diretamente no alto nível de relacionamento que você constrói com o teu time, constrói com o teu paciente, com a tua equipe de trabalho, para você ser um líder cada vez admirável, cada vez mais admirável, para que você seja um ser humano cada vez mais admirável pelos seus pacientes. Além do dentista e da dentista de altíssimo nível, altíssima competência, é um ser humano fora de série. Então, não abre mão desse item que é tão importante, que é a construção de relacionamento. Mas sabe como é que você consegue fazer a construção desse relacionamento? É quando você começa a organizar profissionalmente a sua agenda. Não adianta você querer atender uma quantidade de 20, 30, 40 pacientes no dia, porque você não vai dar uma qualidade de atendimento para esse paciente. Você vai fazer um atendimento em série, atendimento 40, 50 pacientes no dia, de 7 da manhã às 19 horas. É o paciente que senta na cadeira, abre a boca, você executa e tchau. Então, isso não constrói, isso não agrega valor. Por melhor que seja o tratamento que você esteja fazendo. Isso não agrega valor. O que agrega valor é você podendo administrar profissionalmente o espaço de horário disponível na sua agenda para que você possa
doar um pouco mais do seu tempo, além daquela parte técnica que você precisa executar, mais 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, para que você possa construir o relacionamento com o seu paciente. Isso faz uma diferença tremenda. Quer ver? Começa a aplicar hoje mesmo aí no seu consultório essa técnica de destinar 5 a 10 minutos a mais de atendimento para o seu paciente, além do necessário para fazer a parte técnica. Começa a conversar com o teu paciente. Conversar coisas diferentes da odontologia. Qual a programação dele para o final de semana? Como é que foi o final de semana dele anterior? Se for perto de alguma data, Páscoa, onde você vai passar a Páscoa? O seu São João, como foi? Como foi seu carnaval? Como foi seu final de ano? Então, começa a ter um relacionamento. A pessoa vai ver, caramba, que dentista bacana, cara. Que dentista gente boa, né? Simpático, simpática, pô, conversa com a gente assim. Isso é muito bacana. Então faz isso. Começa a fazer isso a partir de hoje, aí no seu consultório odontológico. E você vai se surpreender muito com o resultado. Com o resultado da opinião do seu paciente em relação a você. Com o resultado da indicação desse paciente para outras pessoas virem te procurar. E o impacto que isso vai causar na sua imagem, positivamente, onde quer que você trabalhe. Então, dessa nossa aula hoje, um dos pontos que eu destaco e que eu estou concentrando muitos minutos falando sobre isso, é você poder construir um alto nível de relacionamento com o seu paciente na sua clínica odontológica. E para a construção de alto nível de relacionamento, você precisa destinar tempo disponível de 5 a 10 minutos a mais, além do necessário para você fazer a parte técnica. E isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Comece a fazer isso a partir de hoje aí na sua clínica odontológica. E quando você constrói esse relacionamento, é fundamental que você possa treinar a sua equipe. Esse é o 6º ponto, é o 6º passo que eu quero te dar aqui para você agregar valor aí na sua clínica odontológica, é você fazer um treinamento minucioso na tua equipe para dar aquele atendimento show, aquele atendimento encantador para o seu paciente, aquele atendimento do paciente chegar e ficar chocado, surpreso de tão bom daquele atendimento que ele nunca recebeu um atendimento parecido daquele em nenhum consultório odontológico, em nenhuma clínica médica, em nenhum laboratório de exames que ele frequentou. E você chega lá e dá um show através da tua equipe. Para isso você precisa chamar a sua equipe, reunir a sua equipe, redige um passo a passo como é para ser feito. Faz um processo escrito desde quando o paciente chega na tua clínica odontológica. Como é que a sua recepcionista vai tratar esse paciente quando ele aperta a campainha do seu consultório para entrar na sua sala, se for uma sala comercial. Ou quando ele abre a porta, se for uma porta automática e que não precisa de você, da sua recepcionista, levantar e abrir a porta. Como é que ela recebe esse paciente? Primeiro, sorrisão no rosto, né? Não dá para você vender um automóvel de uma marca, vender um Volkswagen, por exemplo, e chegar na sua empresa com outra marca. Não tem sentido. Então você precisa entender e precisa utilizar o produto que você vende, o sorriso. Então, sorrisão no rosto, esse é o cartão de visita mais encantador no mundo inteiro. E no seu consultório odontológico ele precisa ser utilizado abundantemente. Então, quando você treina o teu time para ele encantar o teu paciente aí na sua clínica odontológica, e você lá no ambulatório, lá no consultório, na cadeira do dentista, você encanta esse paciente, destinando um tempo de maior atenção para esse paciente, dando um show tecnicamente,
não tem nada e nem ninguém que faça esse paciente sair da sua clínica odontológica ou trocar sua clínica odontológica por qualquer outra clínica que seja. Nessa situação, quando ele entende e recebe essa percepção de valor, você pode cobrar 2, 3 vezes mais que o concorrente, porque isso não vai impactar ele em absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele percebeu o valor que você está entregando para ele. Ele percebeu que aquele preço que ele está pagando é muito pouco diante daquilo que ele está recebendo. Não somente na parte técnica odontológica, mas sobretudo na humanização, no relacionamento que ele está recebendo na tua clínica odontológica. E não somente de você, dentista, mas da tua secretária, da tua auxiliar, da pessoa dos serviços gerais da tua clínica odontológica, da pessoa do call center que atende o telefone, que faz a marcação da consulta dela. Então ela recebe esse carinho de todo mundo. Sabe por que ela recebe esse carinho? Porque você, que é dentista, assumiu essa responsabilidade de treinar o teu time, de puxar para você essa autorresponsabilidade, que na verdade na odontologia está faltando muito em muitos colegas, de fazer o treinamento da equipe antes de cobrar o resultado da equipe. Você só pode cobrar o resultado da equipe se você fez a parte. E qual é a sua parte? Treinar, orientar. A tua equipe não vai saber fazer o que tem que ser feito se você não fizer o treinamento ideal, se você não disser para o teu time como é que é para ser tratado o teu paciente, se você não disser para o teu time como é que você deseja ter tal tipo de procedimento que ele está executando. Então primeiro treina, depois você cobra. O que acontece em muitos consultórios odontológicos é essa cena que eu vou relatar agora para você. Ele está precisando, olha essa cena que eu vou relatar para você agora. Um colega precisa de uma recepcionista que vai fazer a parte da recepção e auxiliar também na parte do ambulatório. E aí faz um anúncio em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, e aí ele recebe uma quantidade de currículo, né? Desemprego enorme no Brasil. E aí sabe o que acontece? Acontece 2 grandes erros aí. Primeiro, ele começa a selecionar uma secretária que já tem experiência, que já tem trabalhado num outro consultório odontológico. Um tiro no pé sem precedentes. Sabe por quê? E eu explico por quê. Quando você faz a seleção de uma secretária que já trabalhou em outra clínica odontológica e o único critério da sua seleção é esse, dela ter trabalhado numa outra clínica odontológica, isso é um grande erro. Isso é um grande erro e pode trazer problemas seríssimos para a sua clínica. Sabe por quê? Porque essa pessoa, por mais competente que seja, ela vem com, entre aspas, vem com vícios do outro consultório odontológico e você não sabe qual é a visão e a missão desse consultório. Não sabe se a visão e a missão coincide ou pelo menos é semelhante ao do seu consultório odontológico. Se lá prima a satisfação do paciente, como você destaca aí no seu consultório odontológico. E olha, para mudar, às vezes é muito complicado. Existe sim pessoas que começam a se adaptar perfeitamente. Por isso a importância do seu treinamento. Não dá para contratar uma secretária e não dar o treinamento dela, colocar ela na recepção do seu consultório odontológico e exigir dela resultados que você só tem na sua cabeça, que você queria somente na sua cabeça. Mas você não externou isso através de um treinamento. Como é que ela vai te entregar? Não consegue te entregar. E aí começa a gerar um estresse. Você começa a ficar insatisfeito com ela. Ela também começa a ficar insatisfeita porque você está cobrando uma coisa que você nunca falou para ela que queria daquela forma. E aí ela, coitada, começa a aprender aos trancos e barrancos, porque ela precisa daquele emprego, então começa, é uma loucura geral. E a segunda situação, quando você precisa de uma secretária, faz anúncio no Facebook, em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, e você pega uma pessoa que você julga
ser competente pela análise de currículo e dá realmente para você perceber realmente que o talento de alguém pela análise do currículo, pelo histórico dela. Mas, atenção no que eu vou falar agora. Por melhor que seja essa pessoa, na sua clínica ontológica, ela precisa passar por um treinamento. Sabe por quê? Porque a sua clínica odontológica tem algumas particularidades que muitas das vezes só ela tem. Tem alguns detalhes que você precisa entregar para a sua funcionária num treinamento detalhado. E eu recomendo que quando você fizer um treinamento, faça um briefing. O briefing é uma redação, na verdade, de alguns itens que você quer falar e quer destacar naquele seu treinamento. Por que é importante ter isso relacionado? Para que ela possa acompanhar, depois ela vai ficar com isso em casa e ver quais são as atribuições, a função dela na sua clínica odontológica. Sem contar de que, no seu treinamento, após o seu treinamento, você precisa dar para ela o protocolo, o processo do passo a passo do que ela vai fazer, desde o momento que ela abrir a chave que vai abrir a sua clínica pela manhã, a higienização da clínica, a organização do ambiente dela, até começar o atendimento na sua clínica odontológica. Não sei qual é o horário que você começa, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, do horário que for começar. Só que 8 horas é o início de um atendimento. Deixa eu te dar um exemplo aqui muito importante. 8 horas é o início. Vamos imaginar que a tua clínica começa o atendimento às 8 horas da manhã. Você acha que é prudente, que é correto, que é razoável a sua funcionária chegar às 8 horas da manhã? Claro que não. Quem chega às 8 horas da manhã é o paciente que está marcado às 8 horas da manhã. A tua funcionária precisa chegar 15 a 10 minutos antes, para que possa deixar o ambiente preparado, para preparar o ambiente para aquele primeiro paciente chegar e ser muito bem-vindo, se sentir querido, se sentir que a clínica está preparada para recebê-lo, para recebê-la. Quando você vai pegar um avião, o avião está marcado às 8 horas, a decolagem. Se você chegar no aeroporto às 8 horas, você consegue embarcar? Claro que não. Você precisa chegar com antecedência. E assim é o teu time. Assim é a tua equipe. Precisa chegar antes, 15 a 10 minutos na clínica para deixar tudo limpo, ambiente preparado para o seu paciente se sentir querido e se sentir bem-vindo aí na sua clínica odontológica. Então, esse treinamento é um treinamento complexo. Só finalizando essa parte da secretária, imagine, deixa eu fazer um detalhe para você. 47% dos nossos colegas dentistas no Brasil trabalham sem uma secretária. Trabalham sozinho. Acredite. 47%, quase a metade dos dentistas no Brasil. Não sabendo eles que deixando de trabalhar com a secretária, ele não está economizando o piso salarial de uma secretária, não. Ele está deixando na mesa muito dinheiro, está deixando de ganhar muito dinheiro. 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, dependendo da eficiência e do talento da tua secretária. Então é um tiro no pé. Achar que não ter secretária é uma economia. É um terror, gente. Você já imaginou um dentista trabalhando sozinho? O dentista fazendo um protocolo sozinho. Como consegue? E quando ele está atendendo na cadeira e aperta a campainha lá, e como é que faz? Olha a agonia. Então, é uma economia boba, que não vale a pena. E essa secretária se paga, sabe? Se ela for bem treinada, se ela for bem conduzida, ela se paga fácil. Mesmo com todos os encargos trabalhistas, que, entre aspas, se faz um cálculo grosseiro de que é o dobro do piso salarial, né? Que um outro tanto do piso salarial que se paga. Tudo bem que seja. Mas se ela for bem treinada, bem conduzida por você, ela vai se pagar facilmente.
Agora, precisa do teu comprometimento. Precisa da sua ajuda. Precisa que você arregace as mangas e vá também para o campo de batalha. Principalmente e sobretudo fazendo duas coisas. Treinando a sua secretária e fazendo a supervisão da sua secretária. Como a supervisão, João? Através de relatórios. Você só consegue medir o talento e o resultado da tua secretária ou de qualquer pessoa do teu time através de números. Para saber se ela realmente está fazendo o que tem que ser feito aí na sua clínica odontológica e fazendo, sobretudo, o que foi combinado, o que você solicitou e que você treinou ela para ser feito daquela forma, se ela está fazendo da melhor forma. Então, cabe a você assumir essa responsabilidade para que você faça com que a sua secretária te dê o melhor resultado. Só que ela só vai conseguir te dar esse melhor resultado depois que ela tiver o entendimento e ter passado por um treinamento que você fez. Ela precisa saber como é esse tal de encantamento que você tanto propaga, que você quer na sua clínica odontológica. Às vezes ela não sabe, às vezes por onde ela passou não tinha essa missão, não tinha esse propósito, não tinha essa particularidade, essa prioridade de encantar o paciente. Sei lá, dos mais variados tipos de negócios hoje no mundo, nem todos têm essa prioridade que você tem no seu consultório odontológico e que eu recomendo que tenha mesmo. É o que está diferenciando um profissional do outro. Hoje a grande maioria dos dentistas, ou melhor, os dentistas que querem ter sucesso, tem pós-graduação, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Só que só isso não basta. É preciso saber encantar o paciente. Não somente você como dentista, porque você sozinho não consegue fazer muita coisa. Enquanto você está dando um show de atendimento na sua cadeira odontológica, lá no ambulatório, sendo auxiliada por uma SB, a tua recepcionista também precisa estar dando um show de relacionamento e de competência lá na recepção. Porque enquanto você está atendendo um paciente, às vezes tem 2, 3 na recepção esperando. E você sabe, se um desses 2, 3 pacientes estiver insatisfeito, caramba, rastilho de pó, meu amigo. É um inferno. E se a sua recepcionista não tiver treinada para saber conduzir da melhor forma, aí entorna o caldo totalmente. Então veja a importância que você tem de você fazer esse comprometimento. Valdir, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula. Doutor Antônio também. Deixa eu falar aqui, doutora Ana Carla Ferrer, doutor João Franco. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Issa Odontologia, Clube Odonto 3R. Sejam muito bem-vindos. Essa aula é para vocês, que a gente está falando aqui sobre agregar valor. Como é que você pode fazer com que o seu paciente seja cada vez mais fidelizado e tenha uma percepção cada vez maior do valor que ele está recebendo da sua clínica odontológica. Falamos por alguns minutos aqui sobre a importância de você construir relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos sinceros, relacionamentos verdadeiros com a sua clientela aí na sua clínica odontológica. E falamos também da importância de você treinar o teu time. Sabe, uma clínica odontológica não se faz somente com o dentista ou com a dentista. Se faz com time. E esse time tem que estar afinado. Sabe, esse time tem que estar falando a mesma linguagem para que o paciente perceba verdade onde ele está. E isso cabe a você fazer esse treinamento para que, primeiro, a tua recepcionista e todo o teu time entenda qual é o conceito, qual é a missão da sua empresa, qual é o valor da sua empresa, e que você destaque que uma das principais missões da sua empresa é encantar o teu paciente. E quando se diz encantar o paciente, é na interpretação mais ampla da palavra encantamento. Fazer com que o seu paciente se sinta no melhor lugar
com o melhor dentista, com a melhor equipe que ele poderia ter. Outro ponto importantíssimo que eu quero conversar com você aqui nessa aula, anota isso que eu vou falar agora, que é muito importante. Agrega valor. Como é que você pode agregar mais valor ao seu atendimento, ao seu tratamento que você está entregando para o seu paciente? Agrega valor, dentista que faz o atendimento no horário combinado. Seja pontual. Não dá, em tempos atuais, onde tempo é uma moeda mais cara do mundo, você fazer o seu paciente esperar na recepção, por qualquer que seja o motivo. Você precisa dar um jeito de atender dentro da pontualidade. Claro, tem algumas intercorrências, algumas exceções, mas isso precisa ser exceção, não pode ser regra, tá? Então você precisa atender pontualmente o teu paciente, fazendo com que ele se sinta importante, até porque às vezes quando ele marcou um determinado horário com você, por exemplo, ele marcou 8 horas da manhã com você, às vezes ele tem compromisso às 9, em um outro local do outro lado da cidade, às vezes. Então não tem sentido, se ele marcou 8 horas, você começar a atender ele 8h15, 8h20, 8h30, até 15 para as 9 ou 9 horas que seja. Não tem sentido isso. Isso é no mínimo uma falta de respeito e isso começa a fazer uma imagem extremamente negativa sua, negativa da clínica, negativa de todo o time. Todo time ele é atingido por essa avaliação negativa do paciente na sua clínica odontológica quando você tem o hábito de fazer atendimentos fora do horário, atendimento com atraso. Às vezes você chega atrasado na clínica. E isso, repito, pode ser uma exceção. Às vezes teve um acidente de carro, o trânsito estava muito forte. Mas se você sabe que já está assim e vai ficar assim nos próximos dias, sai 15 minutos antes da sua casa. Você é empreendedor, você é um líder. Você precisa encontrar soluções para os problemas. Não dá para colocar a poeira embaixo do tapete. Então você precisa assumir a sua responsabilidade, sem mimimi, sem encontrar culpado, sem ficar de blá blá blá. Faz o que tem que ser feito. E uma das coisas que você precisa fazer, que tem que ser feito, é atender o seu paciente no horário certo. No horário que ele esteja marcado, se você atende por hora marcada. A grande maioria atende por hora marcada, mas se você, mesmo assim, que você atenda por ordem de chegada, dê uma satisfação para quem está esperando lá fora. Tá? Essa pessoa merece a sua atenção, merece entender que aquele atendimento ele está demorando um pouco porque aconteceu uma intercorrência. Você precisa comunicar a sua SB, a sua auxiliar, para passar essa informação para a recepcionista, para que possa informar o paciente. Entenda que o paciente que está na sua recepção merece toda a atenção e merece ser informado se ele está naquele horário, às 10 horas da manhã que ele está marcado e ele ainda não foi atendido, por alguma intercorrência que esteja acontecendo dentro do ambulatório no atendimento com o outro paciente. Ele precisa ser comunicado disso, tá? E não se justifica qualquer outra situação de atraso no meio do atendimento se não for alguma intercorrência com outro paciente. Sabe, qualquer relatório, qualquer reunião, qualquer alguma situação burocrática, alguma situação administrativa pode ser feita depois. A prioridade naquele momento é o seu paciente. Isso agrega valor. Se ele está marcado às 10 horas, ele precisa estar sentado na cadeira às 10 horas da manhã para fazer o procedimento dele. Em respeito a ele e uma valorização também do tratamento que ele está fazendo e do atendimento que você está prestando para ele. Então, não esquece. Corrige isso. Se você tem esse hábito, corrige isso imediatamente. Se você tem esse mau hábito de atender atrasado o seu paciente, chegar atrasado na clínica, corrija isso imediatamente e comece a partir de agora a agregar valor atendendo os pacientes no horário combinado, no horário marcado, sem atraso. Seja pontual. Então, quero te falar também
Do oitavo passo, do oitavo item, não menos importante do que todos os outros 7 que eu já falei, mas é fundamental que você entenda de uma vez por todas a importância do pós-venda na sua clínica odontológica. Você faz o pós-venda aí na sua clínica odontológica? Você sabia o quanto de alto nível de impacto isso pode causar na mente do seu paciente? Você entende que um pós-venda de alta qualidade, e principalmente se esse pós-venda for feito por você, dentista. O que é o pós-venda? Deixa eu explicar para você que ainda não tem a familiaridade com essa palavra e não faz isso na tua clínica odontológica. O pós-venda é aquele contato, é aquela ligação carinhosa de atenção e de preocupação com o seu paciente que você faz no dia seguinte que você fez o atendimento do seu paciente ou alguém da tua equipe fez o atendimento daquele paciente. Por exemplo, o paciente fez uma extração dentária, qualquer que seja a extração dentária. Você vai ligar no dia seguinte. Se for você dentista, o impacto é infinitamente maior. Acredite nisso. Experiência própria. É infinitamente maior do que ele receber a ligação de qualquer secretário ou qualquer pessoa da tua equipe, por mais bem treinada que você tenha feito esse treinamento. Quando você recebe a sua ligação, é infinitamente mais impactante positivamente. Então, continuando no exemplo, se ele fez uma extração na segunda-feira na tua clínica odontológica, na terça-feira pela manhã, às 8 horas da manhã, na hora que começa a funcionar a tua clínica, você vai fazer uma ligação para esse paciente ou para essa paciente e vai dizer: olá, dona Maria, tudo bem? Aqui é doutor fulano de tal, que da clínica tal, e eu estou ligando para saber como foi que a senhora passou a noite, como é que a senhora está, se a senhora está bem, me fale um pouquinho. E ela vai falar para você. Ah, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, eu estou bem, graças a Deus, tal. Aí você pergunta: a senhora está tomando a medicação que foi receitada para a senhora comprou? Ah, comprei, tal. A senhora está se alimentando de acordo com como foi orientado para a senhora? Não, está tudo bem, tal, estou me recuperando. A senhora está tendo repouso que é necessário por conta da extração que ela fez? Sim, ela vai entender que você está preocupado com a saúde dela. Então a gente ligou para a senhora, você vai falar, a gente ligou para a senhora só para saber como é que a senhora está e dizer que se a senhora precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Então veja que você, que você está se predispondo, você está deixando as portas abertas da sua clínica odontológica para que ela possa se sentir segura, que ela sabe que fez uma extração, mas não está sozinha. Ela tem onde buscar algum recurso de informação, de orientação, se ela precisar, se alguma coisa sair fora da normalidade com a extração dela. Então, é isso que você precisa fazer. Esse pós-venda de qualidade e de alto nível na tua clínica odontológica, ligando para todos, 100% dos pacientes que fizeram atendimento na tua clínica odontológica, desde quem foi tirar um simples raio-x periapical até quem fez o protocolo, o implante dentário ou a extração daquele siso impactado. Todos precisam receber uma ligação. E repito, se você puder tirar no início do dia 10 minutos, 15 minutos que seja, para ligar para esses pacientes, é uma ligação rápida, é uma ligação que às vezes dura menos de 1 minuto. É só para você saber como é que ela está, se está seguindo as orientações e dizer que você está à disposição para que ela possa se sentir mais segura. Então, esse pós-venda faz uma diferença. E cá entre nós, deixa eu te fazer uma pergunta. Você certamente já foi em algum consultório médico, né? E fez um atendimento lá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos te ligaram no dia seguinte para saber o seu nível de satisfação? Quantos te ligaram até quando você fez alguma intervenção em algum consultório odontológico, ou em algum consultório médico, desculpe? Quantos?
médicos te ligaram no dia seguinte para saber como é que você está, se você está seguindo a orientação dele, se você está tomando a medicação, se você está seguindo passo a passo que foi orientado. Olha, eu nunca recebi nenhuma. Por isso que a gente tem que buscar se diferenciar. A parte técnica, repito mais uma vez, é a sua obrigação, mas você precisa entregar o algo mais para o seu paciente. Você precisa entregar que o seu paciente se sinta que está sendo atendido mais do que um dentista competente. Está sendo atendido por um ser humano fora de série. Então essa é a minha orientação. Espero que você tenha anotado esses 8 passos que vão agregar muito valor no seu atendimento, no teu tratamento que você está entregando aí para o teu paciente. E entenda de uma vez por todas. Ser especialista, ser mestre, ser doutor naquilo que você faz é a sua obrigação. E parabéns por isso. Só que entenda que para ter sucesso é preciso mais do que isso. É preciso construir um encantamento. É preciso saber fazer marketing, saber fazer gestão na sua clínica odontológica. É preciso você treinar o teu time para que o teu time possa dar o show que você continua a dar no ambulatório, mas que a tua recepcionista começa a encantar na recepção. Então aqui fica a minha orientação para que você seja um dentista e uma dentista diferenciada, agregando valor ao seu atendimento, ao tratamento que você entrega ao seu paciente. Muito obrigado pela sua presença nessa aula até essa hora. Que você possa ter ampliado os teus conhecimentos e a gente vai se ver numa próxima vez para a gente falar sempre sobre gestão e marketing para dentista de uma forma simples, de dentista para dentista. Grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Tchau, tchau.